Vão saindo contra-ataques, até que um deles sai o gol do Fluminense. Exatamente. O Morante vai de ir ao encontro desse raciocínio e falar um pouco dessa sua percepção, que é a mesma que eu tenho, e acho que todo mundo que viu o jogo tem, né? Essa predominância do Flamengo, 8-1 em finalizações e 67%, variando para 69% de posse de bola ao longo de todo o primeiro tempo. No final aqui dessa explanação, a gente tem uma tela com alguns dados importantes do jogo. Só rapidamente pontuar o que disseram aí os dois treinadores nesses trechos das coletivas que você pensou. Primeiro, em relação ao Rogério Ceni, eu entendo a explicação que ele deu quando ele coloca o Thiago Maia na vaga do João Gomes. Eu só discordo da alteração porque o jogo pedia a permanência do João Gomes em campo e a saída do William Arão. Se o Rogério Ceni não queria colocar o William Arão de novo para a zaga, para não ter que tirar o Gustavo Henrique e aí prescindir de uma peça importante no jogo aéreo, que acaba sendo necessário você ter um jogador muito alto e que tem boa eficiência. O Gustavo Henrique, no jogo de ontem, cabeceou no primeiro tempo uma bola que acertou o travessão. Um outro cruzamento desse podia entrar, enfim. Talvez o Ceni não tenha tido esse desejo, né, de abrir mão de um jogador com a altura do Gustavo Henrique, então tirasse o Ilharão, porque o João Gomes, pelo menos, participava mais da construção do jogo e talvez o Flamengo, num dado momento, conseguisse ter mais presença no campo de ataque com o Thiago Maia e com o Ilharão. E a entrada do Rodrigo Muniz, sem ser no lugar do Pedro, soou para mim como uma necessidade de atender a uma expectativa da torcida e da opinião pública, né? Ter ali os dois centroavantes juntos. Ou então evitar um desgaste com o Pedro, já que da outra vez que ele foi substituído, aí entrou o Rodrigo Muniz, o Pedro não gostou muito daquela situação, causou um ruído importante internamente, até com a necessidade da participação, né, da intervenção do Marcos Braz, foi tudo resolvido. Nenhum problema ele escalar o time com dois centroavantes, mas ao tirar o Michael, que dos 4 homens de frente era quem, no meu entendimento, fazia o jogo mais interessante, ele perdeu uma possibilidade de lado importante, que no caso era o lado esquerdo, consertou colocando ali o Bruno Henrique, mas aí ele teve que liberar demais o Mateuzinho para ser quase que um ponta pelo lado direito, alterou o esquema tático, passou a jogar numa espécie de 3-3-4, e aí o Flamengo, com essas mudanças, perdeu o setor de meio campo, que é o setor mais importante de qualquer equipe de futebol, e sempre será. Começa o jogo, Moura, do Isaac Prates, com aquilo que a gente já imaginava, o Flamengo tendo a posse de bola e o Fluminense se defendendo. Nós temos aí 2 prints extraídos da primeira etapa, em que o Flamengo foi protagonista, foi dominante, nada diferente daquilo que todo mundo imaginava que fosse. Observe como é que estava jogando o Flamengo na sua fase construtiva. O Fluminense passou 90% do tempo fazendo marcação recuada. Só espetou a saída de bola do Flamengo quando era tiro de meta para ser cobrado pelo goleiro Diego Alves. Felipe Luiz lá do lado esquerdo, o Gustavo Henrique centralizado e o Rodrigo Caio aqui do lado direito. À frente dos 2 zagueiros, dos 3 zagueiros, 2 jogadores de meio campo, o William Arão e o João Gomes. Essa era a construção. Percebam que apenas o Casares, que fez o papel do Nenê, jogou no lugar do Nenê, e o Fred marcando essa saída de bola. Como o Gustavo Henrique não participa da construção por ser muito lento e um jogador instável tecnicamente, não era muito difícil para o Fred, aqui do lado esquerdo, e o Casares do lado direito, eles fecharem a linha de passe do Felipe Luiz ou do Rodrigo Caio, com quem estivesse a bola na fase inicial da construção da jogada. E, além disso, o Fluminense tinha os 4 homens de meio campo compondo uma segunda linha de marcação. Em alguns poucos momentos, o Flamengo, construindo o jogo, conseguiu chegar até a área do Fluminense, deter essa linha de meio campo de marcação. Mas, na maioria das vezes, as oportunidades de gol que o Flamengo criou no primeiro tempo, e repito, foram em maior quantidade que as do Fluminense, bem maior, por sinal, aconteceram quando o Flamengo recuperou a posse de bola no campo de ataque. É o que mostra o print a seguir. O internauta com a gente vai perceber, olha a quantidade de jogadores que o Flamengo tem no campo de ataque. É o Mateuzinho muito aberto aqui pela direita, é o Michael lá pela esquerda, quem está com a bola é o Vitinho, quem está próximo ao Vitinho, um pouco mais à direita, se projetando é o João Gomes, o Pedro é o centroavante e do lado dele um pouco mais atrás, pela meia esquerda, o Bruno Henrique. 6 contra 6. Isso aconteceu com alguma frequência. O que faltou ao Flamengo nessas fases do jogo e que teve essa oportunidade de chegar com igualdade ou até em alguns momentos uma leve supremacia de peças em relação ao Fluminense depois que roubava essa bola? Faltou eficiência, faltou aproveitar as oportunidades, faltou fazer o gol. Se o Flamengo tivesse tido essa competência, terminaria o primeiro tempo ganhando por 1-0 ou 2-0 e provavelmente o Fluminense não teria muitos recursos para poder reverter a situação no segundo tempo. O 0-0 foi uma vitória para o Fluminense na etapa inicial.
vem o segundo tempo, aí começa o duelo dos técnicos, né? Quem mexe primeiro, onde mexe e por mexe. E aí, por que mexe? O primeiro a mexer foi o Roger. Ele sente que o Fluminense volta um pouco mais compacto, até de certa forma ocupando bem os espaços, porém o Flamengo segue tendo muito mais a bola. E a gente sabe que, apesar de o modelo reativo ser um modelo aceitável no mundo do futebol, quando você tem a bola, você tem uma possibilidade, se você tiver um time de qualidade, muito maior de fazer o gol, né? E o Flamengo tem essa qualidade. O Roger Machado sabe disso. Ele faz a alteração, ele tira o Casares e o Fred, que fizeram os papéis deles lá, como dois homens de frente, compondo essa linha de marcação na saída de bola e tentando, de alguma forma, encontrar espaços quando o Fluminense tinha a posse, mas sem muito êxito, e coloca mais velocidade com técnica. O Nenê, que é um jogador com muitos recursos individuais, e o Luca, que é um atacante que, apesar de não ser propriamente um extremo, é um jogador que tem velocidade. Aí o Fluminense começa a incomodar o Flamengo, começa a ter oportunidades. O Luca teve uma chance, pressionando a saída de bola, o Flamengo com mais dificuldade para poder fazer essa construção. E aí o que faz o Ceni para tentar dar a resposta ao Roger Machado? Aos 25 minutos, ele tira o João Gomes e o Vitinho, aí coloca o Thiago Maia para fazer esse papel de mais aproximação com os homens de frente e o Rodrigo Muniz. Oficializa o Mateuzinho como um ponta-direita. O Mateuzinho abdicou da marcação praticamente, não foi mais um lateral, e o Flamengo tentou, dessa forma, pressionar o Fluminense, mas perdeu quantidade de peças no meio-campo. Nessa mesma altura, houve uma outra alteração no Fluminense, saiu o Caio Paulista, entrou o Luiz Henrique, mas o Caio Paulista saiu machucado. O jogo foi ficando truncado, dos 22, 23 até o final, não foram criadas oportunidades claras de gol. Flamengo com a bola, Fluminense perigoso nos contra-ataques, Flamengo com a bola, Fluminense criando chances de gol até mais claras que o Flamengo, e até que no final aconteceram as últimas mudanças, aos 34, quando o Ceni percebeu finalmente que ele tinha perdido o meio-campo. Ele tenta recuperar isso colocando o Max, mas não tem muito êxito, e o Fluminense mexe com as entradas do André e do Kaique, supostamente apenas para recuperar oxigênio. Martinelli, que fez um partidaço a essa altura, cansado, ele sai para a entrada do André, e o Kaique entra na vaga do Gabriel Teixeira, outro jogador que fez um papel tático importante. Acabou que o Fluminense teve a felicidade numa construção pelo lado direito, com muita técnica do Luiz Henrique, que chegou ao fundo e cruzou, e encontrou o André como elemento surpresa, como mostra aí o nosso terceiro print, né, que é o gol do Fluminense, já o momento que depois o Luiz Henrique manda o cruzamento, e o André, que aparece por enquanto, ele está aqui, ó, na marca do pênalti, ele quem chega de frente e tira do goleiro Diego Alves, fazendo 1-0. O Fluminense foi mais eficiente, aproveitou as oportunidades que o Flamengo não tinha aproveitado. E só para arrematar essa análise do jogo, nós temos aí uma arte com alguns dados da partida. Percebam aquilo que a gente falava no início. Nenhuma diferença em relação à perspectiva. Posse de bola, o Flamengo com mais nos dois tempos. Muito mais no primeiro, menos um pouco no segundo. Mas ainda assim, com números suficientemente superiores ao seu adversário. É da natureza dos dois times. Foi assim em todos os Fla-Flus do ano. E esse foi o quinto, disputado ontem na Neoquímica Arena. Percentual de acerto de passes. Olhem como o jogo do Flamengo tecnicamente é melhor. O time tem um percentual interessante, 93%. O Fluminense joga pior tecnicamente, mas conseguiu, repito, ser eficiente na oportunidade que teve. Finalizações certas, né? Você tem aí, em parênteses, e as totais fora dos parênteses. O Fluminense, no segundo tempo, acabou tendo o mesmo número de finalizações que o Flamengo teve. Em compensação, as do Fluminense, elas foram mais certas, e das que foram mais certas, 3 delas, como eu mostro abaixo, foram oportunidades claras de gol. O que significa oportunidade clara de gol? Jogador dentro da área, se aproximando do gol, com condições de escolher onde vai chutar, sem ninguém muito próximo a marcá-lo. O Fluminense teve isso 3 vezes no segundo tempo, e o Flamengo tinha tido 3 vezes no primeiro tempo. O que dá para dizer é que o retrato do jogo, guardando aí as características dos dois times, caminhava para um empate. Seria o terceiro 0-0 da história de um Fla-Flu disputado em São Paulo. No entanto, o que fez a diferença foi a eficiência do Fluminense no final, com o gol marcado pelo volante André.